Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou o Pedro Schenck. E eu sou o Eduardo Stelito. Hoje nós vamos falar sobre Mussum, o Filmes, que é uma cinebiografia brasileira dirigida por Silvia Guindani e roteirizada por Paulo Cussino, com base no livro Mussum, uma história de humor e samba de Juliano Barreto. A trama mostra a história real sobre a vida e trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes, popularmente apelidado de Mussum, interpretado no filme pelo ator Ailton Graça. Tendo crescido como um garoto pobre, filho de empregada doméstica analfabeta e com passado militar, Mussum ficou conhecido por ter se tornado um dos maiores humoristas do Brasil. Além de fundar o grupo musical Os Originais do Samba, ele encontrou seu caminho para a fama na televisão após se unir ao famoso quarteto Os Trapalhões. E hoje, para conversar sobre esse filme, a gente tem um convidado super especial, que é o Marcelo Paiva, para bater esse papo com a gente. Marcelo é professor e também é consultor do Instituto Diversidade. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Marcelo Paiva e a gente vai conversar sobre o filme Mussuns, e eu acredito que a gente vai levantar bastante coisa interessante e ter um olhar muito mais crítico sobre essa obra que, na minha opinião, é uma obra muito boa, que retrata e traz também uma outra imagem do Mussum que a gente não acostumou a ver. Então, acho que vai ser um programa bem legal, onde a gente vai discutir, conversar e abordar sobre isso. É um prazer ter você aqui, o Marcelo também, né? Ele tá quase, tá na linha de chegada, né, do mestrado dele em Nossa, Humanidades, Direito e Outras Legitimidades na USP. E o Marcelo sempre faz sempre traz reflexões e provocações muito interessantes sobre a identidade da pessoa negra, e hoje eu acho que o ponto, né, que a gente gostaria, a temática que a gente vai abordar e vai aprofundar é a identidade do homem negro, a masculinidade negra na sociedade brasileira, e como o Mussum pessoa e o Mussum personagem moldaram, né, e foram moldados por esse atravessamento, né? Esse atravessamento de gênero e de raça e etnia numa sociedade que tem uma série de problemas relacionados tanto ao racismo quanto ao sexismo. Para começar, eu queria ouvir de você, Marcelo, ter a sua perspectiva sobre como você acha que o filme cria essa separação entre o personagem Mussum, que é um personagem que muito provavelmente nos dias de hoje seria, né, entendido, né, interpretado com razão como um personagem bastante problemático, né, da década de 80, e a pessoa do personagem, a pessoa Mussum, né, a pessoa Carlinhos, dentro dessa identidade do homem negro na sociedade brasileira. Então, vamos lá. Eu acho o seguinte: se a gente olhar o filme, a gente conhece um outro Mussum, porque quando a gente lembra, basicamente para quem lembra, né, dos Trapalhões, a figura do Mussum é sempre de um homem bêbado, né, às vezes agressivo e muito escrachado, muito sem responsabilidade. Eu acho que é a figura do malandro, mas o malandro no mau sentido, né? Então, era um malandro engraçado, porque aquele malandro ele se dava mal, ou ele tirava uma onda com o pessoal de uma forma que hoje não seria aceitável, não seria engraçado, né? Então, e essa foi a ideia que se tem de Mussum, né? De um homem com certos problemas de bebida, irresponsável, malandro, e que tem problema com escola. Isso é uma coisa muito legal também, né? Que fala tudo que termina com S, fala tudo errado, porque ele está sempre sob efeito do álcool e ele
né, ele é um malandro. O malandro não vai para a escola, né? O malandro não se dedica ao estudo, à educação, coisas assim. Então a gente percebe esse retrato, né, no filme, que ele trabalha para combater essa ideia. Então é muito legal. Já começa o filme mostrando que sim, ele estudou, ele ensinou a mãe dele, ele alfabetizou a mãe dele. Mãe. Então, assim, ele não falava errado, ele sabia falar, né? Ele se dedicou à escola. E aí tem uma frase que eu não me lembro muito bem, que a mãe dele fala para ele, ele termina o filme falando dessa frase, que negro burro tem um monte, mas... Puta, eu não sei. Negro burro tem um monte, mas... Burro preto, burro, se não me engano, era burro preto tem um monte, mas preto burro não dá. Era uma coisa assim, que é uma fala muito forte, né? Que mostra que, assim, a mãe dele passou esse valor para ele, o valor que ele tinha que estudar, ele tinha que conhecer. Um valor que o próprio Mussum passou para os filhos dele, né? Todos os filhos, os 6 filhos do Mussum, são formados, né? Tem profissão, não depende única e exclusivamente da herança que o Mussum deixou. Então, a herança que o Mussum deixou para os filhos dele foi o que a mãe dele fala quase que no final do filme, né? A possibilidade de escolha. Então, eu vou te dar os insumos para você poder escolher o que você quer fazer da sua vida daqui para frente. Então, essa é a primeira coisa. Mostra que é um cara dedicado, estudioso, responsável e trabalhador. Essa é a primeira coisa. Que passa ao passando, você percebe isso o tempo todo. A segunda coisa que vai contra também essa ideia do negro, do malandro, é a questão do trabalho, né? Então, por muitas vezes, o Mussum tem sempre dois trabalhos ele tem. Ou ele está no exército e cantando, ou ele está cantando e tá atuando como ator. Ele sempre tem 2 trabalhos, ele sempre faz um equilíbrio danado para ter 2 trabalhos. Eu lembro uma vez que o Dedé vai na casa dele e fala, nossa, que casão. Ele fala, é muito difícil manter essa casa. Tem que fazer muito show para manter essa casa aqui. Né? Então, se você vê que é um cara dedicado ao estudo e um cara muito focado no trabalho, um cara focado no trabalho. Né? Então, o personagem dele, se você for ver, é basicamente o oposto do que ele é na vida real. E eu acredito que muita gente, como a mãe dele falou no leito de morte, achava que ele bebia, ele devia beber em cena, só pode ser. Ele faz bêbado muito bem. Né? Então, assim, muita gente acreditou, muita gente acredita até hoje que ele possa ter bebido. Não pode ser, ele está bêbado, olha como ele está falando. E não, o cara só atuava muito bem. Né? Então, eu acho que essas duas frentes aí mostram que ele é um cara muito, muito, muito atencioso. E outra coisa também, né? A questão também que pega muito também o artista, essa questão de casamento. Né? Você vê que os artistas geralmente têm vários casamentos, vários filhos, com várias pessoas diferentes. No caso do Mussum, pelo que retrata o filme, foram 2 casamentos. O primeiro, que não deu certo porque ele estava meio que se adequando a essa vida. E o segundo, que foi mais duradouro, porque ele já estava nessa vida, a pessoa entrou nesse ritmo que ele já estava, ele só foi organizando. Né? Então, eu achei que o filme é bom você ter um filme que mostre o contrário daquilo que a pessoa espera ver no cinema. Né? Porque eu acho que muita gente esperava ver no cinema um moço engraçado, que bebia, que falava errado o tempo todo dentro de casa, com os seus, e mostra que não é isso. Né? Então, eu acho isso eu achei muito legal. Cara vida louca, né? Essa ideia de que para ser um filme, uma biografia interessante, tem que ser um cara vida louca, tipo o Tim Maia, né? Que era as histórias do Tim Maia, eram aquelas histórias completamente exageradas, né? Isso. Mas, sobretudo, no caso do Mussum, uma caricatura de um homem negro fracassado, com problemas fortes, sérios problemas com álcool, com mulheres, e irresponsável, né? E quando você fala isso, você fala, tá vendo? O homem negro é irresponsável. Por isso que ele não é chefe de família. Por isso que eu não contrato homem negro para altas lideranças. Porque, olha,
Ele é isso aí, né? Então, ele vai contra isso aí, isso é legal. Eu gostei. E, lógico, né, o que vende também é esse lance do Tim Maia, né? O loucão é louco, mas ele é um gênio, sabe? Uhum. Né? E também não teve isso. Aí mostrou uma pessoa esforçada, um ser humano normal. Um É, cara é. esforçado, regrado, que vai conquistando as suas coisas. Ele não tinha nada de genial, não. Ele era simplesmente um cara trabalhador, esforçado, que soube aproveitar as oportunidades. É. E que fez escolhas, né? Eu concordo com você. Para mim essa cena foi muito marcante. Aliás, né? Eu acho que a gente tem que parabenizar muito, muito, especialmente essa dupla do elenco, né? A, a Cacau Protásio, eu vou aqui pegar os nomes para falar o nome de. A A Cacau Cacau Protásio é a mãe Protásio, a dele, Nilza né, na primeira Borges, né? versão. As duas que fazem. Nilza Borges, conhecidíssima, né? Uma atriz já muito estabelecida, Sim. que fazem o personagem da Malvina, a Cacau Protásio, que, né, ficou muito conhecida no Vai Que Cola. E no papel do Mussum, o Tauan Lucas, que é incrível, né? Que faz o papel do menino. Depois o Yuri Marçal, que faz o papel muito bem. E o Ailton Graça, que faz o papel já na vida adulta, né? E eu concordo com você, eu achei essa cena muito marcante, da mãe conversando com o filho, né? Falando, olha, eu trabalhei a vida toda para poder dar para você o que eu nunca tive, né? E aí a gente Exatamente. parte para esse lado, né? E aí ele pergunta: ah, mãe, era o conforto, é dinheiro? Não, é escolha, né? E aí você trouxe essa questão do homem negro que precisa, né, ter muitos trabalhos, que precisa estar sempre em fluxo numa sociedade que é racista, porque a qualquer momento, né, pode perder aquele dinheiro, aquela receita, aquela oportunidade. O sociólogo Túlio Custódio, ele fala muito sobre masculinidade negra e ele traz essa questão, né, do homem negro nesse papel de provedor com um medo da perda, né, da perda do que conseguiu conquistar até aquele momento, porque sabe que vive numa sociedade racista, preconceituosa, e que sabe que essa perda pode acontecer em algum momento. Como você entende essa questão, né? Ainda mais num contexto que hoje em dia a gente glorifica muito o trabalho, a gente fala, não, tem que ralar, tem que ter 5 empregos. Como é essa experiência na perspectiva do homem negro e como ela é diferente da perspectiva de um homem branco, né? Eu como homem branco, sabe, o medo de perder o que eu conquistei não é uma força motriz, não é algo que me faz perder o sono à noite, né? Eu tenho uma possibilidade, como um homem branco, também de construindo uma carreira e de construindo um nome em uma única via, né? E o personagem do Mussum é uma pessoa que vai para o exército, aí depois vai para o samba, gosta do samba, mas acaba fazendo a escolha, pelo que eu entendi do filme, né? Acaba fazendo a escolha pela televisão porque vai dar mais oportunidades, mais estabilidade, né, como provedor naquela família. Como você entende essa jornada do homem negro e essa relação com o trabalho? Então, eu acho que assim, isso é uma quando a gente, isso está muito dentro do pensamento do racismo estrutural, né? Porque quando a gente vê a sociedade e a gente vê homem, a gente costumou falar muito de homem, de mulher e de machismo. Só que a gente olha só para o gênero, a gente Uhum. não faz o recorte racial. E o homem preto e o homem branco, eles estão numa distância muito grande. Até porque, por exemplo, o homem branco ele está na ponta da cadeia alimentar.
Então, com ele, ele pode tudo. Ele pode fazer o que quiser, ele pode escolher uma carreira, ele pode se dedicar a alguma coisa. Ele pode ter o que a mãe do Mussum fala no filme, escolhas. Ele pode escolher. Ele pode escolher até mudar o caminho, no meio do caminho, se ele achar que o caminho não dá. O homem preto, quem é o homem preto? O homem preto, ao olhar do homem branco, que dita o que vai ser, é a ameaça. Pelo fato do homem preto ser a ameaça, ele é colocado como selvagem, como perigoso, como agressivo, como não confiável, e aí vem, né, a caricatura do Mussum. Vem como o bêbado, o irresponsável, o homem que não sabe o que está fazendo, o homem que precisa de uma tutela. Então, a gente tem o homem branco, né, no topo da cadeia alimentar, a mulher branca abaixo desse homem. E aí muita gente fala que a gente tem um homem preto, né, e na base da pirâmide a mulher preta. Mas o que acontece, ao meu ver, é que o homem preto ele não sobrevive. Ele é morto, porque quando ele é posto nesse local aí de agressivo, de perigoso, temos que nos defender, eles são mortos ou são infantilizados, né? O homem negro ele é infantilizado. Então, durante muito tempo, você olhava na TV, o homem negro ele era infantilizado, que era o caso do Mussum, né? Você tinha os três, Dedé, Zacarias e Didi. Nenhum tinha tanta caricatura quanto o Mussum. Tanto é que tem um quadro que ele vai fazer um clipe que ele fala, poxa, mas aí tá demais, gente. Eu vou ter que vestir isso aqui, mais o batom, mais isso aqui. Não está muito, não. A gente não está muito palhaço, não. Precisa de tudo isso mesmo. Aí a pessoa, para. Por quê? Porque para ele só é visto como isso, né? Tem um outro momento do filme também que ele vai com originais do samba para cantar, que ele até encontra o Dedé, e o cara não para de ficar imitando ele fala, puta, cansativo, né? Por quê? Porque é a figura, é a caricatura, é o totem, é o que cola, né, no homem negro. E aí, eu, enquanto homem negro, vejo hoje que a grande maioria dos homens pretos, todos eles têm mais de um emprego. Porque, assim, quando a gente fala de homem, né, então você, homem, né, como é posto pela sociedade, é o provedor até hoje. O homem é o provedor. O homem tem que ganhar. É. Então, como é que o homem preto vai ganhar o quê? Ele não ganha nada, né? Porque ele está sendo morto, está sendo caçado e tem a pecha, que ele é irresponsável, que ele é alegre demais, ele está sempre flertando ali com a malandragem, né? Então, o homem preto não tem esse espaço na sociedade, esse espaço todo, para ele poder escolher o que quer fazer e como ele quer fazer, né? Mas só que a sociedade cobra. Então, se você tem um relacionamento, se você tem um relacionamento entre um homem e mulher, né, a sociedade vai cobrar do homem preto como se ele fosse um homem branco. Então, ninguém vai chegar nele e vai falar assim, vocês não vão comprar sua casa, você não vai comprar, você não vai emprestar o seu cartão para sua mulher. Então, assim, existe essa cobrança ridícula, né, que é uma cobrança falocêntrica, né, que é do homem branco, que se recai sobre o homem preto. E ele fala assim, poxa, para eu ser alguém nessa sociedade, eu preciso entregar isso. Mas como é que eu vou entregar se eu não tenho as mesmas oportunidades? Então, aí você começa a pegar trabalhos informais, você começa a pegar vários trabalhos, fazer várias coisas ao mesmo tempo para ver se você consegue performar, né, dessa forma. E aí tem uma coisa que é muito tóxica, né, hoje em dia, que é essa colocar o trabalho, né, assim, num pedestal que ele não deveria. O trabalho é só um meio que a gente tem para sobreviver e ganhar um recurso, mas hoje cada vez mais se vende essa ideia de você trabalhar cada vez mais, acordar mais cedo, comer a alimentação perfeita para você poder performar cada vez mais. E aí o homem preto ele olha aquilo e fala, cara, ainda tem que fazer isso ainda. E aí você faz tudo aquilo e você não vai ter o mesmo resultado. Não é que você não tem, você não vai ter. Não vão te dar esse espaço, né? E aí você começa a entender, né? Porque várias pessoas pretas fazem várias coisas. E o Mussum retrata muito isso. Até o Mussum tinha que fazer essas coisas para performar aquele homem preto que ele estava performando
de sucesso fora, né, das telas da TV. Então, eu achei isso, assim, achei que o filme, para quem entende ou sente essa dor, consegue perceber. E o legal, até aproveitar já, né, essa dor ela está muito retratada no livro da Bell Hooks, que tem que colocar aqui, que é A Gente é da Hora. Então, a Bell Hooks ela fala exatamente, esse livro fala exatamente sobre essa dor do homem preto, né? Como é que é ser homem preto numa sociedade eurofalocêntrica, que é como ela define, né? Eurofalocêntrica branca. Então, assim, como é que é ser um homem preto nessa sociedade, né? Onde você é visto como selvagem? O personagem ele estava lá para reforçar um estereótipo. E pensando que era mais ou menos na mesma época, né, que eu cresci com os Trapalhões, né, você cresceu também, né, com os Trapalhões, Também, eu vi os Trapalhões, os muito. filmes, né? E era muito racista e homofóbico. era muito racista, era muito homofóbico, era muito sexista também, objetificava muito as mulheres. Exatamente. E eu também traço esse paralelo com Jorge Lafon, né, com a Vera Verão. Eu não sei, a forma como eu enxergo, né, tanto o Mussum como o Jorge Lafon, né, a Vera Verão, eram pessoas inteligentes, autênticas, que eram elas mesmas, né, que não eram aquela caricatura, mas que eram elas mesmas, e que ajudaram, de certa forma, a avançar a percepção que a gente tem ou do homem negro, ou, né, no caso da Vera Verão, do homem negro e gay e afeminado, numa sociedade que ainda era bastante preconceituosa, que ainda vivia sob o regime militar, né? Os Trapalhões faziam muitos esquetes também, ridicularizando figuras de autoridade, ridicularizando, né, militares. Então, né, de um lado, eram pessoas que se posicionavam. O personagem de Mussum era um personagem que falava: olha, não, negão não, você não me chama de negão, não. O que você está achando? A Vera Verão falava: bicha não. Mas, ao mesmo tempo que, dentro daquele momento histórico, né, eram pessoas que também reforçavam uma série de estereótipos, né? Sim. E como isso cria identificações e referências ou não cria? Você se identificava com o Mussum? Eu posso falar que eu não me identificava com a Vera Verão, né? Mas eu achava, por exemplo, os personagens, a representação da homofobia nos Trapalhões muito mais agressiva do que Vera Verão, né? E você conseguia se identificar com o Mussum, com o personagem do Mussum? Você tinha, naquela época, referências na televisão, no cinema, de homens negros que criavam alguém para quem você pudesse, né, se imaginar, se espelhar quando você era criança? Então, não. Eu não me identificava. Exatamente por causa disso, porque em casa a minha educação era semelhante à educação que o Mussum teve. Olha só que doido. A mãe do Mussum, ela não gostava que ele participasse do samba, porque o samba era associado à malandragem, à vagabundagem, à bebida, ao não trabalho. Até começa o filme ali, né? E ele tem que se esconder o tempo todo, que ele vai no samba, que ele está tocando, que ele não sei o quê. Só depois, adulto, é que ele consegue, né, falar para a mãe dele, e aí a mãe dele, eu gosto, tal, mas a princípio não, né? E eu fui criado da mesma forma. Então, assim, o personagem que o Mussum representava ia contra tudo aquilo que a mãe dele estava falando no filme.
Era exatamente, a mãe dele fez todo o corre para que ele não se tornasse o personagem que ele representou e que fez sucesso. O homem preto, bêbado, irresponsável, que chegava atrasado. Quantas esquetes tinham Trapalhões que o Mussum chegava bêbado no trabalho, chegava atrasado, fazia as coisas erradas, porque estava bebendo, né? Então, não era um exemplo. Era engraçado, talvez, eu nem achava tão engraçado assim. Talvez ele era engraçado para o homem branco, né? Uhum. Que via ali a materialização daquilo que passava na cabeça dele. Fala, tá vendo? É tudo assim. Aí, ó. Ai, que engraçado. Agora sim. Esse é o seu papel. A gente tem um preto aqui para dizer que você é aquilo que a gente já sabe que você é. Né? Mas para mim nunca foi um exemplo. Nunca quis ser Mussum. Porque o que seria ser Mussum? Né? Não estudar, chegar atrasado no trabalho, beber. Então, isso me afastou. Como afastou várias outras pessoas também. Né? E olha que engraçado, acaba afastando, é uma forma de racismo, acaba afastando também da sua cultura, porque falar, o que mais que ele faz? Além desse personagem, ele canta samba, não. Então também não quero samba, não, porque eu não quero ser isso. Né? Uhum. Então, é pensado, né? Quando a gente fala que o racismo estrutural ele é pensado, ele é pensado. Ele é uma tecnologia muito bem pensada, muito bem. É uma estratégia mesmo, né? Então, é isso. Eu nunca tive desejo nem vontade de ser. Igual Você, você falou, né? Você não teve de ser lá fora, eu também não tive de ser Mussum, não. Mas hoje, vendo o filme Mussum e entendendo, eu admiro demais o que esse cara fez. É impressionante o que ele fez na época que ele fez. Era o que dava para ser feito. era o que dava, era exatamente, eu acho que essa Exatamente. reflexão, né? Era o que dava para fazer naquela época, né? Era o que dava. Não adiantava ele militar, porque nem os próprios pretos não tinham uma massa tão crítica de pretos que pudessem apoiá-lo. Apesar de vários pensadores, né, como Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, né, Maria Carolina de Jesus, toda essa galera estava viva nessa época, né, entre outros. Né? Tinha-se Uhum. o movimento negro unificado que estava se formando, né? Tinha uma massa intelectual preta muito forte, né? Conceição Evaristo, todo mundo estava aí, né? No auge não, mas ali, estava ali, né? No movimento. Mas só que não era suficiente, né? Não era grande massa. E vamos colocar também que o cara fez sucesso durante a ditadura também, né? Não dá para ficar também falando muito, explicando muita coisa ali, porque tinha que ser um palhaço ou ia ser morto. Então ele tinha que sobreviver. É, é. E ele fez isso muito bem. Né? Fez isso muito bem. Mas hoje, passado isso, a gente aqui no nosso conforto, analisando, a gente precisa indicar isso, sim, né? Porque você vê, o cara fez sucesso com um personagem que é escrachar a sua cultura, praticamente, né? Porque não tem como você não associar o Mussum ao samba. E automaticamente o Mussum já é um homem bêbado que chega atrasado porque ele quer sambar. Né? Aí você já, entendeu? Já acaba com todo um processo. É igual muita gente que eu vi esses dias um programa que chama Papo de Segunda. E aí tem um cara que eu gosto muito, que é o João Pimenta. Ele é um comediante preto, baiano, Baiano. e muito engraçado. E ele fala, né, tem cara que ainda até hoje faz piadas depreciativas consigo mesmo. Então, o cara é nordestino, ele vai para frente do stand-up comedy falar mal de nordestino. Não faz sentido em 2024 você fazer isso, mas fez muito sentido. Trapalhões é a prova disso. Eu sou preto, então posso ir. Eu vou até o. Nem sei se era limite, viu? Ir até o extremo para falar mal do preto. Aí o outro fala: não, mas eu sou nordestino cearense, eu vou até o extremo para falar. Eu sou mineiro, eu vou até o extremo para falar. Sabe? Precisa, será que precisa disso? Né? Mas na época isso era visto como engraçado. Né? Então, o Mussum tinha várias características, várias qualidades. Quando ele vai estrear a escolinha do professor Raimundo, Chico Anísio pede para ele ficar escrachado. Não, quero você
assim, é o vestido mais do povo. Mas que povo é esse? Né? Então, que visão é essa escrachada do povo? Ah, fez sucesso. Será que faria hoje? Será que fez sucesso? Porque ele já estava ali dentro daquele meio de canal de comunicação também, né? Quem é que estava? Quem é que definia? Então tinha muito isso, mas eu acho que ele foi um gênio. O Mussum foi gênio para sobreviver durante esse período, viu? Que não é fácil, não. É, é. Não deve ter E sido, hoje na em dia, verdade. Né? quem que você tem essa referência, ou quando você conversa, né, com seu sobrinho, com sobrinhas, Hum. você você compartilha ou você vê nas novas gerações referências de homens negros que são um exemplo, que são Ah, um sim, você tem espelhamento? vários, né? Pô, você tem o Emicida, você Com certeza, né? tem o Lázaro Ramos, você tem o próprio Mano Brown, Mano Brown. você vai puxando, você vai tendo várias pessoas ali que estão pela causa e que você fala, poxa vida, né? O cara é bom. E aí você vai passando a ter outras lideranças menores que não são tão assim famosas, mas que estão ali, como alguns escritores, quadrinistas, como Marcelo de Salete, né? E aí você tem também o David Dias, umas outras pessoas também que são líderes nas suas pequenas comunidades, mas você já passa a ter um exemplo maior. Mas na grande mídia, né? Você tem o próprio Brigadeirão, o menino que fez a última novela da Sete, né? Que Vai na Fé, que é Samuel de Assis, é o nome dele. Você vai passando a ter várias referências de pessoas que se falam, pô, né? Então eu acho que a construção, é até legal falar de Samuel de Assis, a construção do Samuel de Assis durante a novela foi a construção de um galã. O único preto que eu tinha visto fazer isso, essa construção, foi o Lázaro Ramos, numa novela das 9, que ele era rico e arquiteto, namorava com uma menina que é Bruna alguma coisa, que é uma menina lésbica, mas é muito bonita essa menina. Ela é assim, extremamente bonita, tem um olhão azul, assim, o cabelo curto. Bruna Lemes, É não a sei o nome. Lins Maia, uma Isso coisa mesmo. assim, né? É uma menina que chama atenção, assim, você olha e fala, nossa. Pô, e era o Lázaro Ramos. Então ele acordava, corria na lagoa, era rico, e aí tinha um amigo dele que tinha ciúmes dele. Mas foi a primeira vez. A primeira vez foi com o Lazinho. E a segunda vez foi com o Samuel de Assis. Então foi toda uma construção. Né? Ele era um pai amoroso, ele era um homem amoroso, ele era responsável pelo trabalho, não tinha problema com bebida, não agredia mulheres, não falava errado. Você vê, o oposto do personagem do Mussum. O oposto. Né? E aí todo mundo foi perceber, nossa, que homem bacana, bem sucedido, que não sei o quê. E aí foi se construindo em cima de Samuel de Assis essa figura do ídolo. Isso é o que as pessoas querem. É muito difícil você ver uma criança falar, eu quero ser Mussum quando crescer. É difícil. Ainda mais aquele Mussum que foi apresentado para a gente. Uma criança. E nem o pai ia ficar confortável de falar, não, Mussum, você não vai ser. Você pode ser o Dedé, que é bonito, você pode ser o Didi, que é esperto. Mas Mussum, bêbado, caído, né? Mussum é só para a gente rir. É quase que aqueles palhaços, sabe? Igual os amigos dele falavam para ele lá, do Originais do Samba. É quase que um palhaço, você está fazendo papel de palhaço. Eu vi isso muito claro, assim. Vi muito Bell Hooks ali, vi muita caricatura do homem negro, né? Mal sucedido. Ou nem mal sucedido, a caricatura do homem negro pensado como um branco. Porque foi isso, né? Foi um branco que definiu qual homem preto você vai ser. E falando do Mussum, que o Edu até me perguntou, né? Você pegou essa parte dos Trapalhões? Eu lembro do Didi. É o que eu lembro, né? Quando eu era criança. E a minha primeira, na verdade, meu primeiro contato com o Mussum foi aquela cerveja Cacildes. Foi essa. Então a minha referência já foi, inclusive, envolvendo a bebida alcoólica, né? Não é? É Então, verdade, é então verdade.
enquanto eu estava pesquisando também, né, sobre o Mussum. Mas se você for para gerações atuais, a gente não vai ter essa referência dele, a não ser o filme. Então, acho que o filme ele foi muito positivo em relação a isso, né? Dar outra visão que eu não iria ter em outro lugar, né? A não ser que eu fosse pesquisar a fundo sobre a vida dele. Mas eu acho que o filme ele faz isso muito bem, de dar a imagem dele boa e não de uma simples cerveja chamada Cacildes. E o filme, eu acho que ele mostra também esse lado, como ele era uma pessoa voltada para o voluntariado, né? Ele, depois eu pesquisando, eu descobri, né, que o Mussum implantou o consultório dentário para as crianças no Morro da Mangueira, ele estava sempre muito presente no Morro da Mangueira, ele participou de campanhas, né, para os desabrigados da seca na década de 80, participou de campanhas para doação de córnea para pessoas com deficiência visual. Então, ele era uma figura que... Ele era o Mussum, não, né? O Carlos, né? O Carlos era uma pessoa que estava bastante presente, né, na sociedade. Era uma pessoa que agia na sociedade, que buscava dar de volta para a comunidade, dar de volta para os seus, dar de volta para valorizar a cultura afro-brasileira, né, esse samba. E eu achei, assim, se eu fosse fazer uma crítica do filme, eu achei que o filme meio que não colocou isso em evidência suficientemente, né? Ele mostra essa trajetória, ele foca mais na trajetória desse homem que está passando por essas pressões e fazendo essas escolhas, construindo para a família dele, mas não mostra todo esse lado de consciência de onde ele vem. Eu acho que talvez retrate isso mais por meio da relação que ele tem com a mãe, do que por meio de todo o trabalho que ele fez, né? E aí o Marcelo, mais cedo a gente estava conversando, o Marcelo ainda fez essa reflexão, né? E aí quem que virou o embaixador da Unicef, né? Da ONU, né? Não foi o Mussum, não foi o Carlos, né? Foi o Didi. Exatamente, foi o Didi. Dica de leitura, eu não tinha como não deixar de trazer minha amiga Bell Hooks. A gente é da hora, então é um livro que trata exatamente dessa questão do homem preto na sociedade eurofalocêntrica capitalista. E super recomendo o filme do Bob Marley, que está aí um dos filmes mais assistidos de bilheteria do mundo, que também faz um paralelo com esse filme do Mussum, né? O quanto o cara sofreu para passar a ideia dele, até hoje a ideia dele não chegou. E ele fala de uma forma tão clara. A hora que você entende o contexto que ele fez, que ele estava vivendo, o porquê das músicas, você falou, nossa, mas não tinha como ele ser mais claro que isso, mas até hoje é um maconheiro, vagabundo, a mesma peça, irresponsável, esse pessoal da maconha, não sei o quê. Quer dizer, né, é engraçado como isso fica, né? A imagem para o homem negro, ela pega, né? Então, eu acho que o filme do Bob Marley, ele vem com ele traz isso muito forte, né? E quando a gente passa a ter esse olhar, a gente percebe, fala, nossa, olha só como esse filme fala disso. Então, as minhas duas recomendações é o livro e o filme do Bob Marley. E se vocês tiverem mais um tempinho, né, eu acredito que o filme do Claudinho Bochecha, que também já está disponível no stream, vai por esse mesmo lado. Só que com uma história um pouco mais triste ali, porque tem a questão da morte e a questão também da dificuldade financeira deles, que foram um pouco maior, bem maior, né? Por mais tempo do que o do Mussum. Eu acho que é isso, gente, se eu tivesse dar as dicas. As duas dicas são essas. Excelente. Da mesma região, né? O Claudinho Bochecha Exatamente, do Rio de Janeiro, também, mais ou menos da mesma época. Rio de Janeiro, E o Bob Marley da periferia de Kingston,
eu fui procurar alguma série, algum filme, né, com essa temática, mas eu achei um filme chamado Correndo Atrás, que é um filme brasileiro, e todo o elenco e produção é quase todo formado por pessoas pretas, né, e essa história retrata a história de um ex-jogador de futebol chamado Paulo Ventania, que ao conhecer Glanderson, que é um jovem atleta, esse protagonista decide tentar voltar ao mercado esportivo por enxergar esse talento nele, né? Então eu escolhi, por ser um filme brasileiro, né? Procurei algum filme nessa temática e estava procurando série. E ao procurar série, todas as séries tinham uma sinopse assim, ladrão, né? Quadrilha. Toda vez que eu pesquisava alguma coisa voltada a protagonismo preto, mais precisamente, né, homens pretos, eu só achava isso. E aí eu lembrei que esses dias eu assisti Senhor e Senhora Smith, que é uma série inspirada no filme mesmo, né, Senhor e Senhora Smith. Tem a produção do Donald Glover, ele também faz o protagonista, e junto com ele, a Senhora Smith, no caso, a Maya Erskine. É a mesma história, realmente, do filme que a gente conhece, de 2005, mas é uma visão completamente diferente, né? Foge um pouco do que a gente está acostumado a ver, de colocar o homem preto nesse lugar. Né? E é legal que essa série, né, que era originalmente com aquela mulher linda e aquele homem lindo, os dois padrões, que esqueci o nome da mulher, Brad Pitt e a Angelina Jolie. E a Angelina Jolie. E virou um homem negro, uma mulher japonesa, né, asiática, né? Exatamente. É uma mulher incrível, asiática. Incrível isso também, né? Eu achei, nossa, a série, muito bem colocada essa série. Nossa, muito legal. E tem o Wagner Moura também, né? E tem o Wagner Moura também, é verdade. Eu também estou muito alinhado com vocês aí nas dicas, né? O Claudinho Bochecha também também conecta muito com a minha infância, né? Eu fui adolescente no Rio de Janeiro ouvindo Claudinho Bochecha, né? O Funk Melody. Então, o Atlanta, do Donald Glover, eu diria que é uma série que a gente ainda tem que fazer episódios só, né? Dá para fazer vários episódios, dá para fazer uma temporada inteira do Diversarte só com episódios do Atlanta. Atlanta é realmente incrível, é maravilhoso o trabalho e a crítica social mordaz que o Donald Glover faz com essa série. Mas o que eu queria trazer como dicas, né, para a gente trazer coisa, né, também trazer outras perspectivas, eu gostaria de dar como dica, né, para quem quiser se aprofundar mais, ler mais sobre masculinidades negras brasileiras, né, o Túlio Custódio, né, o sociólogo Túlio Custódio, ele tem uma série de artigos incríveis falando sobre essa identidade do homem negro na sociedade brasileira, com abordando todas essas questões que a gente trouxe aqui, né, a associação com a violência pela branquitude, a questão do emprego, a questão do ter, as relações, construções dos afetos. Então ele trabalha bastante com a questão das construções dos afetos da masculinidade negra, e é realmente muito interessante o trabalho que ele faz. E aí eu queria também compartilhar, pegando, né, da equipe, né, o filme do Mussum é o filme de estreia na direção do Silvio Guindani, O Silvio Guindani, a primeira referência que eu tenho dele é de um filme chamado Como Nascem os Anjos, que ele faz um garoto que é um personagem principal e que é dentro desse contexto aí da violência. Ele faz o garoto devia ter uns 10, 11 anos quando ele fez esse filme. E o Silvio Guindani, ele foi ator em várias séries atuais, né? Então, no Bom Dia Verônica, e eu queria recomendar a Segunda Chamada. Segunda Chamada é uma série pouco conhecida, muito boa, já tem 2 temporadas, que conta sobre o dia a dia, a realidade de um pré-vestibular comunitário. Eu trabalhei como voluntário em pré-vestibular comunitário por mais de 6 anos, e eu achei que a série retrata essa realidade
dos alunos de uma forma muito, muito boa, muito, muito positiva, muito construtiva, e que eu achei bem bacana. Eu acho que a representação dos professores é meio alucinante às vezes, mas a dos alunos e a da realidade do curso, de um curso noturno, ela é muito boa. Então é uma série que eu super recomendo, e o Silvio Guindani tá nela como ator. Que legal, que legal. Nosso episódio está chegando ao fim, e antes da gente finalizar, Marcelo, pode falar sobre seus projetos. Essa é a parte que a gente chama a parte do marketing. Essa é a parte para você se divulgar suas redes, falar um pouco dos seus trabalhos. Fica à vontade. Olha, minha rede é MA3 Paiva, né? Atualmente eu estou focado em concluir meu mestrado, então meu projeto de vida é o meu mestrado e as aulas que eu estou dando na ETEC e algumas palestras com vocês. Eu sou uma pessoa progressista, então sempre que falem algumas coisas mais para esse canto, pensando na questão da mulher, pensando na questão do negro, dos povos originários, na questão da comunidade LGBTQIA+, eu estou sempre aí. Eu estou sempre postando, sempre comentando, sempre falando, né? Atualmente estou atuando menos, que a minha cabeça ela está assim, não para de pensar, preciso entregar o mestrado, né? Mas esse sou eu, não estou fazendo nada além do mestrado e algumas postagens até julho. Aí, a partir de julho, pode ser que a gente tenha alguns novos projetos, algumas coisas novas aí, que eu estou pensando em fazer, mas primeiro eu preciso desse papel A4 escrito mestrado em. Aí, depois disso... E a dissertação é sobre o quê, Marcelo? Mais tranquila. A dissertação, qual é o tema? Que é bem bacana. O tema da minha dissertação é o seguinte: Quilombo como território de resistência, uma luz, a Beatriz Nascimento. Então, a gente está estudando o papel da mulher preta enquanto grande líder para a manutenção dos quilombos. E aí não é só o quilombo, esse quilombo espacial que a gente pensa, que está afastado, mas sim o quilombo urbano, as pequenas famílias, as comunidades, como é que as mulheres, né, pretas elas conseguem, como é que a mãe do Mussum conseguiu educar o Mussum e colocar ele para dar certo. É esse quilombo. E aí eu entrevisto uma mulher de 96 anos, né, que nasceu no quilombo, que por um acaso é minha avó, e aí minha mãe de 76 anos, que foi dada, né, foi entregue para uma Santa Casa dentro de uma cesta com bananas. Foi criada por uma família aristocrata branca. Então, como é que essas duas mulheres, nos seus tempos, né, um recorte temporal aí da década de 20 até a década de 70, são 50 anos, essas duas mulheres conseguiram criar e manter suas famílias, que no caso sou eu, a representação disso. Vai e volta. O sucesso sou eu, né? Porque cuidou do meu pai para poder cuidar de mim, enfim. Então é esse o tema, né? Então estou terminando, estou compilando as entrevistas e colocando para jogo. E vamos ver aí, vamos ver. Assim que ficar pronto, tem muitas promessas aí. Meu orientador está empolgadíssimo. Ele quer, de qualquer jeito, colocar isso para bombar em várias frentes. Então, eu estou focado nisso agora, para a gente poder fazer isso acontecer. E esse sou eu, gente, é MA3 Paiva. Me segue lá, que é bom. Eu estou avisando que sou um rapaz progressista, hein? Então... Certinho. Já sabe o que vai esperar dos meus posts. Então vai todo mundo lá seguir o Marcelo. E muito obrigado, Marcelo, por sua participação hoje. Foi um bate-papo muito legal. E é isso, nosso bate-papo chegou ao fim. Hoje a gente conversou sobre a temática O Homem Negro, né? A gente bateu um papo sobre Mussum Filmes.
O episódio estará disponível nas plataformas Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast. E não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @Diversiartepodcast. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.